Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Grupo Espírita Preita Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o livro Legionários, que foi lançado no mês passado, em dezembro, pelo autor Célio Cairo Borges. A renda desse livro será toda voltada para a instituição de caridade Creche Nosso Lar. E agora com vocês, o Célio e algumas perguntas de alguns convidados, respondendo questões desse livro. Legal. Mostra pra câmera, pode mostrar pra gente. É com orgulho, olha só isso, gente. A gente tem uma literatura, e nos livros de André Luiz, né, que o Chico Xavier psicografou, eu fiquei com algumas dúvidas. Mas com o livro dos Legionários e as situações que o Dr. Zafir expõe, não que retiraram todas as minhas dúvidas, mas sanaram bastante. E é como se a literatura ficasse ficasse mais objetiva e mais clara. E eu pensei algumas coisas que eu achei interessante, dentre tantas, mas só que são tantas que a gente tem que pensar em alguma coisa. E eu pensei essa aqui, que no caso de uma terapia de retrocognição, onde, segundo o Dr. Zafir, os nós são soltos, propiciando o rearranjo da malha, possibilitando a projeção de outras sequências emocionais. Aí a minha pergunta, o que ocorre quando essa personalidade manifestada não condiz com a situação atual do paciente? Na realidade, Nubia, ela nunca vai acontecer, porque a nossa situação emocional hoje, ela é a consequência das ações pretéritas. Então, muitas das vezes, as nossas reações e ações, o nosso comportamento, de modo geral, eles assumem proporções, nem sempre, relacionadas às intensidades dessas ocorrências pretéritas. Porque é realmente uma malha. E esses nós, eles vão formando essa malha nova. Quando você faz um crochê, você vai dando nós, né? Pontos. E aqueles pontos vão crescendo na malha e a obra em si. Então, aquilo que nós temos hoje, que nos dá referência para a vida, é aquilo que nós experimentamos na relação com a existência. Pai, mãe, as experiências que nós tivemos. Nós sabemos que quando a gente reencarna, quando nós reencarnamos, nós obnubilamos as questões de ordem intelectual. Isso aí, zero. Né? As morais não, as morais vêm 100%, mas as outras não. Né? Então, quando você é submetido a uma terapia dessas, o que passa nem sempre condiz com a personalidade atual. Mas o grande lance, o grande propósito dessa terapia não é fazer com que nós tenhamos uma percepção diferente daquilo que nós tínhamos antes. Não é fazer com que essas coisas se desmanchem lá e deixem de existir como experiências vivenciadas em determinada época passada. As experiências vão continuar no corpo mental. Elas não podem ser desfeitas, você experimentou aquilo. Não tem esse negócio de viagem no tempo de Hollywood, que você volta lá e aí faz o que tem que fazer, desmancha e muda o que... Não, isso não existe. O que aconteceu está registrado e não tem como voltar. Pensa-se muito numa questão de você fazer uma terapia dessas, de regressão de memória, de retrocognição, e você apagou aquele problema lá. Não, o problema não apaga, não existe problema, existe experiência. O trauma é que desmancha, por isso que ele fala desmancha os nós. Os pontos da malha continuam, não tem como mudar. Aquilo aconteceu no passado realmente. Aquilo faz parte da sua vida, da construção do que você é hoje. A sua compreensão do evento, da ocorrência, do fato é que muda através do diálogo, do aprendizado que você está tendo na existência atual. E é por isso que nós falamos sempre, estudemos, lancemos mãos dos bons livros, para que nós possamos modificar o entendimento, a compreensão da dor. Porque a dor do passado só é dor, só representa trauma para nós quando ela não é compreendida. Se
Se ela for compreendida, a gente deixa ela quieta lá e vamos para frente. Ou seja, ela fica para lá, ou seja, não vai nos incomodar mais. É uma dor pretérita, não mais atual. Foi uma dor sentida numa época que se ignorava a verdade. A partir do momento que a gente conhece a verdade, como disse Jesus, nós nos libertamos. Essa é muito interessante. Referente ainda a essa pergunta da terapia de retrocognição, esses nós desfeitos podem dar acesso a processos emocionais de uma forma espontânea? Como nós dissemos na primeira pergunta, esses nós eles estão desfeitos pela compreensão dos eventos, na educação atual, no discernimento atual. A dor pretérita deixa de existir. Ela fica lá, mas não nos incomoda mais. Um exemplo disso é quando nós não temos conhecimento acerca do relacionamento que a gente tem, nós nos aborrecemos com alguém. E consideramos que aquilo foi uma coisa chata, que aconteceu, a pessoa também se aborreceu conosco, que não gostou das nossas ações e reações. Ou seja, houve ali um problema de relacionamento. Naquele momento da crise, você fala e acontece, faz, diz que vai, mas de uma forma geral, quando se passa o tempo, depois que aquilo acontece, às vezes décadas lá na frente, essas pessoas vão manter um relacionamento. Aí outros dizem assim, cara, quem viu esses dois no passado, que nem cão e gato, agora estão aí se dando bem. Porque houve uma modificação. Eles passaram um certo tempo, décadas, talvez anos ou um tempo, para amadurecer em relação ao sentimento. E perceberam que aquelas coisas daquela época não tinham sentido. Só tiveram sentido naquela época em que a ignorância mandava. Agora que você tem um conhecimento maior, aquilo não tem mais sentido. Mas aquilo continua lá, só que não te atinge mais. É o mesmo caso das terapias. É espontâneo, porque você passa a não sentir mais o que sentia antes. Ou seja, você não tem mais o trauma. O nó se desfaz espontaneamente pelo discernimento, pela explicação daquilo que realmente aconteceu. E quando nós passamos a conhecer a causa, a razão das coisas, isso já não nos afeta mais como antes. Você falou várias vezes já pra gente que não é muito bom você pensar em fazer regressão de memória, porque, por exemplo, a pessoa sofre um estupro nessa vida, então ela vai ficar traumatizada com aquilo. Então você fazer regressão de memória, por exemplo, pegar uma lembrança disso, de uma violência dessa, vai estar impactando a sua vida, sendo que você não viveu isso nessa vida, entendeu? Você tiraram isso para que você possa ter um novo recomeço sem esse trauma. Eu não indico TVP para ninguém. Por quê? Não é por causa da terapia, é para quem vai estar fazendo. Entendeu? O problema é onde você vai fazer isso. O cara tem conhecimento para poder te discernir, para você mudar isso? No livro, a Ashla, ela preocupada com a situação da mãe dela, que está em um processo de final de vida, mas está difícil o desligamento dela. A minha pergunta a minha questão, um irmão encarnado que passa por sofrimento em estado terminal, com dificuldade de desligamento, por conta das suas ações pretéritas, ao receber o apoio dos irmãos do alto, ainda assim passa por perturbação após o desligamento? É interessante nessa parte do livro, na história, quando ocorre a explicação de um supervisor legionário, não recordo agora o nome dele, para Ashla, que estaria assistindo a mãe para o desencarne. Ele diz que a importância da assessoria que se tem dos espíritos desencarnados para que nós desencarnemos da melhor forma possível, afastando entidades obsessoras que estejam processando vampirismo, principalmente, seres que nem têm mais consciência do que estão fazendo. O que ocorre? Se isso não for feito enquanto você está no corpo, você ainda está encarnado, mesmo em condição de muita debilidade, mas ainda está encarnado, ainda está ligado ao corpo físico, quando você desencarna, o processo de desmagnetização do perispírito é muito maior, muito mais complexo, mais dificultado do que quando no corpo, porque o corpo é uma barreira.
O corpo é uma fronteira. Embora eles não estejam conectados no corpo, e sim no perispírito, eles drenam os fluidos vitais do soma, por intermédio do perispírito. Muito bom falar sobre isso. Muito oportuno. Os espíritos que processam o vampirismo, eles não processam o vampirismo do teu corpo físico, do corpo físico das pessoas, não. É por intermédio do perispírito, porque é o quê? É o ambiente em que eles se entendem. Estão vibrando na mesma faixa. O corpo denso é do outro que está encarnado. Ele não tem acesso. Lembra que o espírito passa a mão, não consegue tocar? Porque ele vibra de forma diferente. Mas no perispírito do outro ele conecta. Como o perispírito do outro está conectado no próprio corpo, que ele está encarnado, através do perispírito eles drenam os fluidos do corpo somático. É quando a pessoa vai definhando. Isso acontece muito no chakra, no ambiente, né? Intestinal, gástrico, digestório, de modo geral, genésico, muito, né? Está muito próximo ali, né? O chakra raiz e tudo mais. Isso é um outro assunto. Mas é por isso. Então, assessorar o processo de desmagnetização dessas entidades que estão ali vampirizando antes de desencarnar. Porque se desencarnar com o processo, é muito mais dificultoso. Faz-se, é claro, mas se leva mais tempo, é mais complexo, exige mais insumo e providências dessas equipes que atuam no desencarne. Tá bom? Eu adorei o livro porque ele trouxe uma visão assim, mais real para a gente. Porque quando a gente pega um romance ou qualquer literatura espírita, ele te dá uma visão meio distanciada da coisa. E o Legionários trouxe uma realidade mais próxima, né? Algo que qualquer um pode viver, né? Então foi uma coisa assim, bem mais palpável para mim, né? Eu me vi no livro, né? Eu me vi ali participando do dia a dia deles, eu me vi fazendo parte dos personagens, da vida dos personagens. A Angela seria uma amiga minha. Então é uma coisa assim que me trouxe bem mais a realidade da coisa. Acho que foi isso que eu gostei tanto do livro. Ficou bem difícil de desapegar dele depois. Tanto que eu já estou lendo de novo. Mas pro final foi falado sobre o escambo fluídico. Eu fiquei muito intrigada, interessada pela situação. Como é que se dá, que se rola, o porquê que rola? Essa pergunta é muito interessante, Alessandro. Quando você fala em escambo fluídico, escambo é uma troca, né? Um negócio que você faz e trocando uma coisa por outra. Eu, pessoalmente, também desconhecia isso. Eu fui aprender isso quando a gente escreveu o livro. Uma vez que os conhecimentos não são meus, eles nos são inspirados e a gente escreve. E eu desconhecia isso. Então, espíritos as pessoas chamam de espíritos malignos. Não existe espíritos malignos. Todos os espíritos são de Deus. Então, são todos benignos. Só que ainda estão atuando pelo seu livre-arbítrio, atuando de uma forma equivocada. Então, por isso, eles são malévolos. Encontram-se nessa condição, mas isso vai mudar um dia. Mas, enquanto se encontrarem, eles trabalham pelo mal, pelo contrário à luz. São contrários à luz. E aí o que eles fazem? Eles alimentam determinadas entidades com fluidos nossos, tá? Em função de trabalhos que eles vão fazer para satisfazer seus interesses. Ou seja, eu prometo, um espírito obsessor, que tem uma posição tal lá de domínio, você um obsessor também, só que lá embaixo, eu pego você e digo, olha, eu quero isso assim, assim, assado. Você diz, mas o que eu vou ganhar com isso? Ou vai se submeter em função das minhas ordens, porque eu defini que vai fazer e vai, por questões de violência, ou eu te prometo alguma coisa. Isso é muito comum. Em reuniões mediúnicas, nós ouvimos as entidades que comparecem, através dos médicos, dizer assim, mas eu fui pago para isso. Eu vou receber, o que eu vou receber você não pode me dar. Muitos falam isso, porque são esses escambos.
São porções fluídicas que eles recebem. Tá? Eles vão ser conectados a determinadas criaturas ou a determinados ambientes que são propícios aos seus prazeres, aos seus gozos. E isso é o que a ESMA chama de campo fluídico. Tá? Então lá, em vez de dinheiro, tem fluido? Te dou tantos fluidos? Não é isso, né? Você não vai, eu vou pagar você, não é isso. O cara, ele consegue, ele pega uma pessoa, eles conhecem as pessoas onde estão, o cara pega o vampirinho, só que não é um vampirinho que é sem consciência, não é. São os caras que ainda pensam, ainda tem alguma razão de ser. Então pega esses caras, pluga o cara. Você não vê pelas ruas aí pessoas alcoolizadas? O cara não tem noção mais nenhuma. Esses caras fazem parte do escambo. O cara pega uma entidade, afastam as outras, eles têm domínio, pegam a do interesse dele aí, vai lá, se farta à vontade aí, afasta os outros, se farta à vontade. O cara suga o que quer dele. Agora, eu só fui aprender isso nos Legionários, com a Esla. E ela falou rapidinho. Ela ainda assim, você desculpa eu estar falando sobre isso aí, é uma linguagem nossa lá dos Legionários. Ela fala assim, meio rápido. Mas aquilo me... Então, aí eu entendi por que ocorrem certas coisas. Vamos lá. E a outra é que assim, a gente, na maioria, eu tinha essa ideia um tempo atrás e com o livro isso me trouxe, me esclareceu. A gente tem a ideia de que quando a gente desencarna, a gente tem acesso a todas as experiências que a gente já teve. E no livro, a Esla, ela, num determinado momento do livro, ela tem a necessidade de fazer uma regressão por um determinado motivo. Então, eu queria que falasse um pouquinho mais também sobre essa necessidade da regressão e por que a gente não tem tanto acesso às experiências que a gente pretéritas, né, que a gente desencarna. Isso é muito comum para as pessoas imaginarem que desencarnou, todo mundo vira anjo, ou então todo mundo vira borboleta e sai esvoaçante por aí. Uma coisa, isso aí é uma falácia, isso é um godo, da mesma forma que vão descansar eternamente, não vão dormir não sei onde, esperando não sei o quê. Nada disso, é tudo coisa humana, que criam essas imagens e plantam e vendem isso por aí. A realidade é completamente diferente disso. Então, não existe a possibilidade de você desencarnar e ter acesso a tudo. Você tem acesso a tudo agora? Não. E vai continuar sem ter acesso a nada depois. Porque você é a mesma pessoa. O outro desencarna de câncer, o pessoal diz, graças a Deus, descansou. Quem te disse que ele descansou? O outro está lá correndo da polícia, trocando tiro, desencarna lá, coisa e tal. Quando chegam à casa espírita, eles obsessão, o quê? O médium, claro, né? Esconde aí, o cara já desencarnou há meses ou anos e está fugindo da polícia. Então, gente, não muda nada. Você desencarnou numa condição psíquica, mental, emocional, ela é mantida. As pessoas dizem assim, mas aí o cara já não pagou o que tinha que pagar? O que nós falamos ainda há pouco aqui? Que ninguém paga nada a ninguém. Você vive o que tem que viver, em função de lei de causa e efeito, em função de livre-arbítrio, a lei de afinidade, a lei de justiça, de amor, e das leis divinas. Nós não pagamos nada, então isso não existe, nós estamos tendo experiências aqui para evoluir. Então, desencarnou, você é a mesma pessoa. Você estava com câncer, vai tratar o câncer lá. Estava com cegueira, vai tratar a cegueira lá. A não ser quando você exaure o processo kármico. Você consegue passar para a esponja que esse corpo quer, os teus miasmas completamente, isso é muito raro acontecer. Eu diria até que nem acontece. Porque a gente sempre vai, eu não conheço nesse planeta aqui, muito poucas pessoas. Muito poucas. Talvez Eurípides Barçanufo, talvez aí Francisco de Assis, com certeza, que foram recepcionados por Jesus, inclusive ambos, e outras criaturas de uma grande capacidade, uma Mahatma Gandhi e tal.
esses caras que são top, né? Porque tirando os top, ou seja, a grande massa humana, não tem um que não desencarne numa máquina e vai para o hospital, lá nessas colônias, não tem um. Nós, com certeza, desencarnaremos. E vamos torcer que isso aconteça. Para a gente não ficar perambulando aqui no chamado terra a terra, valorizando os outros. Ou então puxando o pé dos caras do momento. Vamos lá. A respeito das desconexões obsessivas. E uma outra questão foi, foi até falado um pouquinho antes, foi sobre as desconexões obsessivas. Tem uma explicação que é dada que assim, o processo não poderia ser feito de qualquer jeito, teria um critério, porque ele teria que ser feito de forma lenta, por várias etapas, porque senão a vítima da obsessão, ela sofreria um choque anímico. Aí eu fiquei também bem interessada a respeito dessa questão, né, de como por que se daria isso. Essa pergunta é muito interessante. Por que as desconexões, elas seguem um padrão mais lento para que se processem? Nós precisamos entender que quando nós estamos submetidos a um processo obsessivo dessa forma, ou seja, muito intenso, muito grave, e que eu utilizo o nome subjugação, não possessão. O pessoal fala muito, você tem as 3 situações de obsessão: sutil, fascinação e possessão. Eu não uso esse termo possessão, eu uso sutil, fascinação e subjugação. Subjugação eu não uso possessão porque ninguém consegue ter poder sobre o outro, de se apossar do corpo do outro. A pessoa diz assim, esse cara está possesso, ele está sob a possessão de um espírito maligno. Isso não existe isso. Ele está subjugado ao espírito que vibra em trevas. Isso é diferente. E quando essa criatura, Alessandra, está nessas condições, o desencarne dele, quando assessorados, sempre são, né? Os espíritos estão sempre ali buscando auxiliar, mas quando as leis permitem uma maior proximidade para se auxiliá-lo no desencarne, ele é feito de forma mais lenta. É como se você tivesse um veneno em você, e se você tirar o veneno de uma para outra, você tem um choque anímico. Você pode ter uma paralisação, uma neutralização do seu sistema motor, não só motor de estar parado, mas mentalmente você tem um choque, uma paralisação, e que para você tratar isso como um desencarnado, vai levar muito mais tempo. Lembra que eu falei do lance do sono? Terapias do bypass que a Paula perguntou? Essas coisas todas têm a ver também com choque anímico, com traumas e outras dificuldades que a criatura teve, não somente no momento da desencarnação, mas durante a sua existência, as suas experiências. Então esse acompanhamento um pouco mais lento para o desencarne é para que se evite isso, né? O caso da mãe da Égila foi assim, só que não em relação a Carmen, que é a mãe dela, era a mãe dela, mas aos espíritos obsessores que estavam ali já sem condição nenhuma estavam apenas sugando os implementos fluídicos dela. Sério, eu li e gostei dos Legionários. Te faço uma pergunta. Esse livro, que mensagem ele pode passar para os leitores, para quem estiver lendo, se interessar? Qual será a mensagem? O que você acha que você pode informar para a gente a mensagem que esse livro vai passar para todos nós? Excelente pergunta, Janete. O que nos levou a escrever o livro? As pessoas perguntam. Na introdução nós dissemos isso. O que nos levou a escrever foi a inspiração. Nós começamos a ter ideias, alguma coisa, e de repente veio uma necessidade de escrever sobre aquilo e a gente começou a escrever. Agora, todo livro ele tem um objetivo, uma mensagem. E esse livro, para mim, foi falado hoje aqui, pela pergunta da Alessandra, a pergunta era um comentário que ela fez, né? Quando ela nos colocou, que ela se sentiu
mas se sentiu um plano espiritual humano, não um plano espiritual, porque na realidade não existe nada espiritual, existem planos de manifestação da vida. Nós chamamos de espiritual por enquanto. Nesse livro Legionários, em nenhum momento, se não me falha a memória, essa palavra é colocada espiritual. Eu acho que não existe nenhuma menção a espiritual. Porque esses caras não se entendem como espíritos, eles se entendem como seres, que na verdade sabe o que nós somos. Então, nós precisamos modificar alguns conceitos. Os espíritos falam isso aqui, os homens falam. Gente, os homens são espíritos encarnados. E os espíritos são espíritos desencarnados, ou homens desencarnados. Então, para evitar esse negócio de espírito encarnado e desencarnado, homem desencarnado, homem encarnado, nós somos seres cósmicos. Por isso eu coloco sempre o ser cósmico. E a grande mensagem para mim desse livro Legionários e dos outros dois que virão, né, fechando a história, ainda esse ano, é que a vida continua. E que nós precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes, porque nós responderemos por elas agora, daqui a pouco, no tal do plano espiritual, que é um plano de vida, ou em outras oportunidades neste plano aqui chamado de crosta. Né? Pessoal, eu tenho a agradecer a vocês a gentileza de estar conosco, de acompanhar esse trabalho. Mais uma vez, Legionários, Despertar é o primeiro, virão mais 3, esse aqui vai vir depois, que são as missões. Essa história de um século mais ou menos na vida desses dois personagens, da Égia e do Roy, que já estão há muitos séculos, né, trabalhando, mas nesses últimos 100 anos da vida deles aqui, é recheado de emoção, de drama, de muita tensão, de muita aventura. Então não deixem de ler essa obra composta em 3 volumes. Aqui no livro consta que todo o recurso é para a nossa creche, para a creche Nosso Lar. Então, pessoal, se vocês quiserem, eu gostaria muito que vocês fizessem, ou venham a querer ler o livro, e obviamente vocês vão, como é que eu vou comprar o livro? Como é que eu vou adquirir esse livro? Eu moro aqui no Amazonas, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu estou agora aqui no Havaí, né? Não importa onde você esteja. Aqui embaixo, né, na descrição aqui do vídeo, embaixo aqui, tem o telefone da instituição da Creche Nosso Lar e tem o e-mail da Creche Nosso Lar. Agora nós estamos na pandemia, então nós não estamos a instituição está fechada. Mas o e-mail é visto pela nossa diretora e pela nossa secretária, a Valéria e a Alessandra, respectivamente. Então é só mandar um e-mail para elas entram em contato com vocês e a gente remete o livro para qualquer lugar. O que importa é que vocês tenham acesso a essa história, aprendam conosco, nós todos estamos aprendendo com esses dois fantásticos, Esla e Roy, o grande Dr. Zafir, os médicos, os caras que laboram nessa colônia espiritual, ou nessa cidade espiritual europeia. Não é aqui no Brasil que rola, é na Europa, na projeção espacial da Península Italiana. Então, leiam o livro e eu espero que vocês gostem, assim como todos nós estamos gostando da história. Graças a Deus, muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom dia para quem estiver assistindo o vídeo agora de manhã. Uma boa tarde para quem estiver à tarde. Uma boa noite e boa madrugada para quem estiver assistindo o vídeo antes que o galo cante. Muita paz no coração de vocês. Muito obrigado por nos assistirem mais uma vez. Fiquem em paz.